Ok, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse aqui é o nosso perfil do Sindicato da Indústria do Calcário no estado de São Paulo e hoje a gente vai bater um papo sobre a questão da fertilidade do solo, sobre a questão de análise de solo, a aplicação de insumos como calcário, gesso, né, sobre a aplicação de fertilizantes nas propriedades no estado de São Paulo. O agronegócio paulista está cada vez mais consolidado como um importante segmento da economia e a gente está recebendo o João Belato Júnior, que é presidente do Sindicato da Indústria de Calcário Paulista. João, seja bem-vindo. Como é que está sendo o ano de 2025? Né? Quais são as perspectivas? Como é que você está vendo essa questão do agronegócio relacionado com a aplicação de insumos no estado de São Paulo? Pois não, Mansur, obrigado pelo convite. Mansur, o ano de 2025 ele está sendo muito semelhante ao ano de 2024. Nós não estamos vendo aumento no consumo de calcário quanto seria a sua necessidade. Porém, o agronegócio paulista ele está se consolidando, né, no ano de 25 também, mantendo os mesmos níveis de 2024. Nós esperamos que com todo esse trabalho que está sendo feito, esse programa que o governo estadual está ajudando a desenvolver, que é o solo mais fértil, que nós tenhamos algum resultado já em produtividade maior da agricultura, fazendo uso do corretivo de solo no ano de 2026. Ah, positivo. Porque tem uma questão toda que envolve isso aí, que muitas vezes a questão do calcário, ou na maioria das vezes, está relacionado não só com a questão da produtividade em si, que é aquele ponto momentâneo, mas também com o histórico da própria fazenda, da própria área de plantio, né? Que você, ao utilizar as técnicas de calagem, ao utilizar os insumos, você também está, né, o produtor rural, ele está aplicando um recurso, fazendo um investimento no negócio dele, que é a terra que ele tem ali naquela fazenda, né? Sim, e me permita aqui dizer a você e a todos que estão nos ouvindo que esse investimento é muito barato. Você vai fazer um investimento que vai ter uma representatividade por 2 anos, 3 anos. Então, quando você pensa assim, o retorno que o solo vai lhe dar quando você faz a correção é muito importante para o agricultor e é barato em relação a todos os demais insumos. E é engraçado que todas as pesquisas apontam que o pequeno e o médio produtor rural é que acaba deixando de fazer a calagem, fazendo a correção da acidez do solo, né, João? Infelizmente, isso é um espelho de forma nacional. Todos os estados enfrentam esse mesmo problema. O tecnificado, ele já sabe que para que ele produza, ele precisa usar as técnicas e usar a correção de solo. O pequeno agricultor, seja por falta de conhecimento, ou seja por falta de recursos, ele opta por fazer outras técnicas e deixa a correção de solo, que é o primeiro ente da cadeia produtiva quando do plantio. Ah, positivo. E tem uma ferramenta importante nisso tudo, que é a análise de solo. Porque é até engraçado quando a gente diz que as pessoas deixam, principalmente o pequeno e o médio, deixa de fazer, porque o perfil do solo vai se alterando com esse tempo em que ele deixa de fazer, mas mantém um plantio ali em cima daquela terra, né, João? A análise de solo me parece um ponto fundamental e importante para começar a corrigir esse problema da defasagem, né? Sem dúvida. Vamos falar de uma forma bem simplista. Você tem o solo, você vai tirando do solo a cada ano nutrientes e você não os repõe. Então, ele vai ficar cada vez mais deficitário. Isso que é muito importante, a correção de solo. E um fato, uma frase que calou bastante para nós, que veio lá dos nossos companheiros do Rio Grande do Sul, a análise de adubação e calagem. O técnico diz que não, essa colocação está errada, é análise de calagem e adubação. Pela ordem. Seguir a cronologia dos eventos. Hoje estaria em quanto a defasagem aqui em São Paulo? O Brasil está em 30%, né, João? Para cada 3, uma tonelada, 3 toneladas, uma deixa de ser aplicada. São Paulo está parecido ou não? Está parecido, é bem próximo. Aonde mais se vê
a falta do uso da calagem, são essas pastagens que estão degradadas. São Paulo tem muita pastagem degradada também, como os outros estados também as têm. O pecuarista, no caso, ele coloca o gado, ele está usando, cada vez menor é o suporte, e vão procurar por outras áreas. Basta corrigir aquela área, fazer um novo plantio da pastagem, que ele vai ter suporte muito mais do que ele tem hoje. Positivo. Então, outro fator importante é que o calcário permite que você não tenha necessidade de buscar novos espaços de plantio. Permite, sem dúvida. Permite. Imagine, se você tiver um incremento de 15% na área produzida no mesmo hectare, por que você vai ter necessidade de abrir um novo hectare de cultura? Não é preciso. E isso afeta também a questão dos custos, né? Porque a gente vê não só o fertilizante um pouco mais caro em função até da própria característica dele de ser um produto global, né? Vamos dizer assim, influenciado muito pelo dólar, mas também a gente tem a visão de que aquilo seja importante para você. O preço da terra está caro, né? Então, os custos do produtor rural ficam muito mais pesados sem a correção de acidez. Lógico, ele tem, em alguns momentos, eu não vou generalizar, mas em alguns momentos você está usando um fertilizante, pagando caro por ele e aproveitando dele não toda a capacidade, porque o solo ácido faz com que o objetivo do fertilizante seja diminuído. Ok. E, João, você faz parte, né, de um grupo de empresários que está relacionado com a questão da indústria produtora de calcário. Primeiro, acho que é simples de tudo dizer que, havendo esse incremento de consumo, a indústria está preparada para fornecer. E aí, por que eu falei desses empresários? Porque a maioria deles acaba também investindo em negócios, no agronegócio. Essa experiência sua, em particular, né, de estar dos dois lados, né, aquele que produz, mas também aquele que consome calcário, o que mostrou para você ao longo de todo esse tempo em que você está atuando no segmento? É incomparável, Mansur. O nosso caso especificamente, nós trabalhamos, além da indústria, com pecuária de corte. Então, as pastagens com solo corrigido, elas dão um suporte muito maior. É incomparável isso. Por isso que eu fiz menção das pastagens degradadas. Sei. E a produtividade, né, vamos dizer assim, a quantidade de carne produzida por hectare tem um salto muito grande. Sem dúvida, muito grande, muito grande. E isso se estende a tudo, a quaisquer tipo de lavouras. O calcário, ele é necessário em todas elas. Em todas elas. Todas elas. Em todas elas. E para a gente encerrar, João, você foi recentemente reeleito aí presidente, né, da Associação Brasileira do Calcário, você vai ficar até 2027. Qual a expectativa, né? O que dá para a gente ter como norte nesse trabalho, né? Quais os pontos principais aí que você vai estar trabalhando e como isso pode impactar na questão do próprio agronegócio paulista? O trabalho da Abracal, bem como de todos os sindicatos, vai ser uma continuidade para institucionalizar o uso do calcário. Nós precisamos, tanto aqui em São Paulo como a nível nacional, mostrar que se faz necessário usar mais calcário. Nós tivemos, em anos anteriores, um incremento muito grande da indústria de máquinas, equipamentos. O Brasil é ponta hoje nisso. E a correção de solo ficou um pouco aquém dessas novas tecnologias. Por isso que a Abracal fomenta, os sindicatos fomentam fóruns nacionais técnicos para mostrar que a dose de calcário que se preconizava no passado está muito aquém da necessidade de hoje. Positivo. E esse vai ser um dos temas lá do Enacal, né? O Encontro Nacional do Calcário, que vai acontecer de 22 a 24 de outubro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O site enacal.com.br está disponível aí para as inscrições, já estão, né? As inscrições estão quase completas, elas são gratuitas, mais limitadas. E então eu gostaria que você fizesse um convite para todos aqueles que participam da cadeia produtiva estarem presentes nesse evento em Santa Maria. Claro, vamos prestigiar, nós temos os nossos amigos do Rio Grande do Sul que vão nos receber muito bem, com certeza.
o grupo de empresas patrocinadoras vão levar novas tecnologias para nós, no caso das indústrias, para a gente conhecer algo novo. E um dos princípios dos encontros é que a gente possa, ao final de cada ano também, poder sentarmos, trocar as nossas ideias que passaram durante o ano e um momento de confraternização para todos os produtores do país. Positivo. João, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Márcio. Tá, ok. Então esse foi o João Belato Júnior, que é presidente do Sindicato da Indústria Paulista e da Associação Brasileira dos Produtores de Calcário. Siga o Sindical nas redes sociais e tenha conteúdos muito importantes para o seu negócio, para o agronegócio paulista e brasileiro. Um abraço a todos.